Qual que é a definição do inferno mesmo? Maria Helena já nos contou um monte de vezes. Pode repetir? E a definição de céu? Estar com os nossos iguais também, né? Então não tem céu nem inferno, né, Rodrigo? Cadê a Lara? Fugiu, Lara. Oi, Lara. A gente já conversou na evangelização, não existe céu nem inferno. O purgatório, essa noção de purgatório trazida pela teologia, é aqui mesmo onde nós estamos nessas dificuldades nossas do dia a dia. E finalmente vamos entrar no capítulo. E temos que vencer 8 folhas. Vamos pensar no título, né? Quando eu li pela primeira vez, eu pensei, nossa, fogo. E eu realmente, eu não prestei atenção no fogo purificador. E eu pensei, nossa, fogo destrói, né? Vamos mudar essa ideia e vamos pensar no fogo, que está aqui como fogo purificador. E nas páginas subsequentes aparece o fogo como limpeza. Limpeza dessas emanações mentais criadas por aqueles sofredores naquele ambiente. Bom, já falamos sobre isso, que a casa fica 5 anos e daí ela muda do local. E aqueles que conseguirem aproveitar a abordagem da equipe da irmã Zenóbia, nos ensinamentos de Jesus, na modificação, na reforma íntima, no convencimento de que nós não devemos nos revoltar frente a essa situação, serão resgatados e os outros permanecerão no local. O fogo purificador passará, limpando o ambiente, e esses espíritos serão remanejados, aqueles que não foram resgatados, que não conseguiram elevar as suas emoções, serão remanejados para outros locais, mas que este lodo, este pântano, essa matéria negra que se formou nesse local, ela tem que ser destruída por esse fogo, da mesma forma como no interior, de repente, colhe-se todo o milho e daí, infelizmente, faz-se a queimada para limpar o terreno para a próxima plantio. Então, esse título, fogo purificador. Então, nós sabemos que a casa está se preparando para a mudança e existe um roteiro de trabalho. Isso eu gostei tanto, gente. Um roteiro de trabalho, uma equipe afinada, trabalhadores com vontade e seguindo a orientação da coordenação, que é a irmã Zenóbia e dos seus auxiliares. Que horas são? São 6 horas da manhã, apesar disso, sombras densas e monótonas na região. Como eu já falei, nesse momento, outros servidores de outras organizações vão auxiliar a irmã Zenóbia. Ela está totalmente envolvida, cercada de seus assessores para coordenar o trabalho, as 3 fases do trabalho que ocorrerão: a mudança, a defesa e o acolhimento dos sofredores. E aí o André Luiz, né, eu gosto porque ele está sempre ardendo de ansiedade. Desculpa, a minha voz é alta, não precisa nem de microfone, né? Dói? Dói? Eu gosto porque ele está sempre, ardendo de ansiedade, pela curiosidade, porque ele quer nos passar as informações através dos livros, né? Esse já é o 3º livro. Esse é o 4º, né? Esse já é o 4º livro. E ele observa e quer detalhes dos trabalhos em execução. E aí que o padre Hipólito acompanha com mais informação sobre essa região, porque lembre-se que André Luiz, ele faz, nos 3 livros anteriores, ele faz vários cursos, ele se movimenta entre o nosso solar e o planeta e regiões da espiritualidade, sempre no aprendizado e sempre para passar para nós as informações, mas esse tipo de trabalho
ele desconhece, ele está muito ansioso e o padre Hipólito vai orientá-lo. Olha o advérbio do estudioso, né? Do cientista. Quero informações, e ele segue o padre Hipólito gostosamente. É o estudioso, é a ânsia de aprender. Esse serviço, esses 3 tipos de trabalho, de serviço que serão realizados, pedem atenção e esforço dos colaboradores. Todos estão concentrados e atentos, com toda a sua capacidade de trabalho. E aí ele vai perguntando para o padre Hipólito várias coisas. Primeiro, as instituições socorristas como essa podem alçar voos de grande alcance. O padre Hipólito explicando. E ele está admirado. E o que o padre Hipólito vai dizer? Que as leis do mundo espiritual, da física e da química são diferentes das leis do planeta Terra. Ponto final. Então é preciso reaprender, é preciso olhar com olhos diferentes. Nesses domínios vibratórios, que é o local em que eles estão, as leis do planeta Terra, da matéria densa, não são as mesmas desse local. Por isso, é preciso observar que essa matéria quintessenciada, que é uma matéria mais pura, é diferente do nosso ambiente no planeta Terra. Primeira coisa que ele diz. E aí, claro, estamos em 1950 e poucos. Veja direitinho ali para mim, eu deixei meu livro porque eu ando de ônibus e ele é pesado. E eu estava com o xerox, porque eu não vou pegar, eu precisava do livro. Estamos em 1945, então o que Padre Hipólito fala para André Luiz não corresponde ao nosso conhecimento de hoje. Ele vai falar, então, da questão da energia atômica, a energia do átomo. Ele vai falar dessas descargas elétricas que ele já está, que ele sabe que ocorrerá quando passar o fogo purificador. E aqui ele fala como inconcebíveis à mente humana. Hoje nós já temos conhecimento da química e da física de muitas possibilidades. Infelizmente, as armas estão aí, os mísseis, as armas radiativas, etc. Aí o padre Hipólito vai esclarecer que, no plano material aqui, nós dependemos dos 5 sentidos. Né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. Tá. E o André Luiz não pode trazer essa mesma conhecimento e esses padrões viciados, como ele coloca aqui, para o mundo espiritual. Falando então dos 5 sentidos, ele fala da questão da visão, da luz solar. A Milene vive tratando com os alunos dela do disco de Newton, a dificuldade dela fazer um disco de Newton para transformar a variação de cores em uma luz branca. É isso, né? E aí ele está falando disso, que a nossa visão, ela vê as cores básicas, mas não vê todo o prisma do espectro solar. E assim, no mundo espiritual, outras possibilidades existem. Da mesma forma, a nossa audição, ela é limitada, como ele coloca aqui, a 16 vibrações sonoras a 40 mil, 16 vibrações sonoras a 40 mil por segundo. E aí, também hoje nós sabemos que pelas possibilidades, os jatos cruzam os céus, a energia atômica, a energia nuclear, ela trabalha com velocidades, os carros atingem grandes velocidades, então esses parâmetros já se modificaram também. Mas o que ele diz que importa é que
No plano espiritual, as leis da física são diferentes. Pronto, é isso. E que o André Luiz precisa entender principalmente isso. Como ele coloca aqui, os movimentos de trabalho em nossa esfera de luta não podem ser vistos com a mesma deficiência de exame que antigamente nos presidia as observações. A matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Outro padrão para entender o plano espiritual. E aí o André Luiz, já que foi um cientista, já entendeu em nosso lar que toda a medicina que ele aprendeu cai por água abaixo no mundo espiritual, que os conceitos são diferentes. Assim como a energia elétrica, que não é essa fantástica energia elétrica que utilizamos no nosso planeta, mas lá a utilidade e as formas dessa energia elétrica serão também outras. Enquanto ele perguntava e ficava na curiosidade, nós vamos ver que os trabalhadores continuam a trabalhar. E ele está lá na curiosidade, observando. E o trabalho deles é hercúleo, essas equipes. O trabalho deles é gigantesco. E a tarefa exige decisão e boa vontade. Vamos fazer de conta que estamos lá e perguntem para um trabalhador de um grande hospital como o Hospital de Clínicas, com todas as especialidades médicas. Ou perguntem para um trabalhador num grande aeroporto, né, Jean? Um grande aeroporto. Se alguém pode se distrair em algum momento olhando, nossa, mas essa engrenagem aqui, nossa, como é que ela funciona? E essa é a situação em que o André Luiz se encontra até esse momento. Então, a equipe que está trabalhando na mudança, ela está envolvida nos motores e na maquinaria complexa. A equipe das defesas está colaborando nessas defesas magnéticas, aí então a questão do magnetismo, que também é desconhecido para nós. E a equipe também que está trabalhando para o momento em que essas entidades que serão auxiliadas chegarão nos portais da casa de Fabiano, como eu já falei. Nesse momento, então, o assistente Jerônimo diz, bom, chega de conversa, vamos trabalhar e vamos auxiliar, porque a irmã Zenobia já tinha pedido que precisava de reforço. Vamos pensar, então, nessa parte da defesa. Como André Luiz vai descrever, essas defesas não eram altas e verticais como nós pensamos nos castelos que nós conhecemos pelas figuras, pelos filmes. Como é que são essas defesas? Como é que se opera essa defesa? Elas são colocadas, essas defesas, as faixas de defesa são colocadas horizontalmente, pense numa estrela, pense no Sol, mas horizontalmente, com focos de luz que vão até 5 metros de largura. Não vou descer lá. Não, vou descer lá. Se expandindo a partir da casa. Esse é um dos mecanismos de defesa.
Então, não eram essas altas e verticais como as muralhas das fortificações terrestres, mas horizontalmente estendidas, formadas de substância escura. Emitiam forças elétricas de expulsão. Diversos focos de luz permaneciam acesos e o trabalho começava. Então, é algo que a gente não tem ideia como que se opera. Ele está descrevendo aqui. A defesa contra o quê? Por que esse preparo dessa defesa tão organizada? Exatamente, Henrique. Daí a gente pensa, mas como assim, né? São sofredores. São sofredores, mas ali é uma instituição. Como a nossa instituição aqui, essa nossa casa também tem faixas de defesa em todas as reuniões. A cúpula que protege a nossa casa, ela é permanente. Então, apesar da região ser uma região extremamente complexa em questão de drogadição e de violência, como toda cidade, como todo país, como todo mundo atualmente, nós temos essas faixas de proteção na nossa casa. E nós também podemos criar essas faixas de proteção na nossa casa individual, através da prece. Então, os trabalhadores aqui também estão trabalhando em prece. Qual é o trabalho daqueles da defesa? Funcionamento regular dos aparelhos geradores de energia eletromagnética destinados à emissão constante de forças defensivas e vigiar o setor. Então, agora André Luiz já sabe qual é o trabalho que ele tem para realizar, o que todos as pessoas envolvidas nesse processo. E a questão também dos sofredores. Temos determinação para receber todos os sofredores, aí que importa para nós, que se apresentarem renovados, facultando-lhes ingresso no pátio externo, o recebimento dos sofredores. Nas últimas horas, a irmã Zenóbia e os demais administradores da instituição ordenaram acolhimento a todos os transviados que se aproximassem de nós, com sinais legítimos de transformação moral para o bem. E aí, novamente, o André Luiz, ele fica surpreso e interroga. Mas como assim? Como é que nós vamos enxergar os sinais dessa transformação moral para o bem? Esses seriam recebidos pela Casa Transitória de Fabiana. E aí nós vamos, Jerônimo vai ensinar que essa transformação será visível através das emanações das pessoas. Esse conceito moderno que nós temos já da aura, que eles vão explicar mais à frente. Então, a visão da nossa aura, a visão da aura deles, daqueles que chegarem perto dos portões. E o que é essa aura? São círculos luminosos característicos em torno de si mesmos. Círculos luminosos característicos. Então, vamos relembrar que nos capítulos anteriores, quando a equipe da irmã Zenóbia, Jerônimo, André Luiz, o padre Hipólito, a Luciana, foram resgatar o padre Domênico, eles já se depararam com estas hordas, que eles colocam a palavra, que coordenavam a subjugação dessas pessoas nesse espaço do pântano.
Algumas pessoas até tentaram sair do fosso, sair daquele ambiente, pular, como se fosse realmente um fosso envolvendo esses castelos medievais, mas não conseguem. E eles avisaram aquele dia: amanhã nós estaremos nos mudando. Aqueles que quiserem ainda, nós podemos socorrê-los, mas é preciso que agora vocês vão até a casa, aos portões da casa. Não qualquer, aqueles que estiverem modificados para o bem. E essas pessoas, então, onde estiverem nesse espaço em torno da casa de Fabiano, devem concentrar as suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Aqueles outros que não conseguirem não serão resgatados. Os impenitentes, os mentirosos sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Aí, então, André Luiz tem uma noção clara de todo o processo que ocorrerá. Aí ele silenciou. Entendeu que essa pureza da consciência é que operaria a possibilidade do resgate. E aí vem a primeira fase do fogo purificador. São 3 fases mais fortes. Vocês estão perdidos? Querem se encontrar em algum momento? Essa primeira fase, enquanto eles estavam nesse processo do trabalho, dessas 3 fases do trabalho, o que é que se ouve? Um indescritível choque atmosférico. Quem é que não se assusta numa situação de tormenta quando vem aquele raio seguido daquele barulho? Eu até hoje me assusto. E aí, então, esse choque atmosférico abalou o céu escuro. Lembrem-se que estão envolvidos em sombras densas. E, de repente, como se fosse um choque e um raio muito forte. Vou ler. Clarão de terrível beleza, belo mais terrível, varou o nevoeiro de alto a baixo, oferecendo por um instante assombroso espetáculo. E aí André Luiz vai explicar que não se assemelha a nada ao que nós encontramos na Terra. Não se assemelha. É muito mais terrível. Ali o que se observa? A tormenta de fogo que ia começar metódica e mecanicamente. Eu falei que o capítulo era difícil. Visualize e imagine agora o início da operação desse fogo purificador, metodicamente e mecanicamente. Então, aviso para os trabalhadores, aviso para as entidades sofredoras, avisos para os verdugos. Começou o processo. O capítulo não mostra, mas nós sabemos que esse fogo purificador ele está sendo coordenado por uma outra equipe. Uma equipe muito superior à dos trabalhadores que estão na casa transitória de Fabiano. Aí, o André Luiz diz que ele ficou apavorado. Sim, nós também ficaríamos apavorados. E o Jerônimo sempre, como ele é um mentor, um coordenador, ele está calmo e sereno. Por que ele está calmo e sereno? Por que será? Porque já participou desse mesmo trabalho. Esse é um trabalho constante. E ele se ele foi convidado para auxiliar, ele já sabe como que o processo se opera. E aí eu faço a seguinte comparação. Alguém já foi no metrô de São Paulo pela primeira vez e tentou pegar um metrô para um local sozinho, sem ter estudado as placas antes?
Não é uma coisa assustadora? Para mim foi assustador. Qualquer metrô, para mim, é assustador. Os jovens que vivem por aí, pelo mundo, para lá e para cá, os moradores de São Paulo, acham aquilo, entra e sai, entra e sai, entra e sai. E o meu medo de que a porta fechasse, de que ele fosse para outro lugar. Exatamente. Então é a mesma coisa, ele está calmo e sereno porque ele já conhece o processo. E ele explica, é o primeiro aviso da passagem dos desintegradores. A pergunta é, desintegrar o quê? Desintegrar. O que o fogo quer desintegrar? Visa desintegrar. Exatamente. Pode repetir, seu local? Exatamente. E aí, então, começam os clarões de fogueira, as faíscas elétricas. Não parece uma visão dos infernos para quem está observando? Pense, de repente tudo mudou. Fogueira, faíscas elétricas. E nisso, claro que se André Luiz se assustou, imaginem as entidades que estavam ali naquele ambiente. Por isso, a coordenação pede reforços para a guarda. Todos aqueles que estavam em trânsito foram chamados a cooperar na vigilância, inclusive André Luiz. Existia um assessor que os distribuía em variados setores do serviço. E em 4 horas, o Lar Fabiano, a partir dessa primeira fase, do primeiro movimento do fogo purificador, em 4 horas o lar deveria ser retirado dali, teria que sair. Por isso, a necessidade do reforço, que seria grande o número de infortunados a procurar-lhe as portas. E aí vem um problema que nós temos na nossa casa também. O lar Fabiano não tinha trabalhadores suficientes para atender a essas tarefas específicas na passagem do fogo purificador. A casa espírita nunca tem trabalhador suficiente. Isso podem ter certeza absoluta. E daí tem aqueles que aparecem de vez em quando, aqueles que dizem que estão compromissados, cansados. E da mesma forma, a equipe da irmã Zenóbia precisava de cooperadores de outras colônias, de outros locais. E aí vem a segunda fase. A segunda fase é a mais tenebrosa. Novo trovão nas alturas. O fogo riscou em diversas regiões, muito longe ainda. Mas essas fases visavam a avisar as equipes socorristas de que ele estava chegando perto. A aproximação seria gradativa. Só que dessa vez, essa segunda fase, André Luiz diz que é pior. O que ele notou? Nesse momento, que o solo também tremia, que a descarga elétrica, ela não estava só na superfície. Ela penetrara a substância sobre os pés e espantoso rumor se fez sentir nas profundezas. Então, aí, a profundidade, eles já estavam atingindo outras camadas além da superfície. E aí o André Luiz vai fazer uma comparação com as situações do planeta Terra, em que existe terremoto, maremoto, convulsões sísmicas, tsunamis, que provocam também esse movimento no solo. E aí, nesse momento, as pessoas que estão amedrontadas se apoiam na fé e, ai meu Deus do céu, e daí vem a prece, né? Quem é que não se assusta? E ele estava preocupado e não estava tranquilo. Novamente, o assistente Jerônimo, que já passou por isso,
acalma o André Luiz. Qual que é o trabalho dos desintegradores etéricos, que é a segunda fase? O trabalho dos desintegradores etéricos, invisíveis para nós, tal a densidade ambiente, evita o aparecimento das tempestades magnéticas que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. Então, aqui ele está falando do planeta Terra. E, mais uma vez, a Maria Helena nos explica, vai explicar sempre, que a gente não deve lamentar as tempestades, os temporais, porque eles têm esse objetivo específico no planeta, na crosta do planeta, de fazer desaparecer, de diluir essas emanações mentais nossas dos encarnados. Imagine também nesse plano em que existe essa região de sofredores da mesma forma. Então, eles vão cuidar do plano espiritual e cuidar que essas emanações não cheguem até nós. O que ocorreria se eles não tivessem esse trabalho contínuo de limpeza do ambiente do nosso ar, da nossa atmosfera? Nós ficaríamos doentes, como se estivéssemos nas regiões mais industrializadas da China e da Índia, que a mídia está mostrando, extremamente poluídas, com altos índices de câncer e de outras doenças respiratórias em virtude desses miasmas, aqui no planeta e lá também. Então, não vamos reclamar das tempestades magnéticas, dos desintegradores etéricos, visando a destruir essas emanações. E ele continuava sossegando o coração do André Luiz. Eu gosto muito do André Luiz ele se coloca como um de nós. Ele se coloca, ele tem medo, ele tem desespero, ele se surpreende, ele se assusta. E um bom mentor, como o Jerônimo, sossega o coração. Ainda não chegou o momento mais caótico do processo. E aí o André Luiz se coloca também de que ele já não consegue se concentrar nas funções dele ali. Ele está tão perturbado que ele está com dificuldade de se concentrar nas funções que passaram para ele em relação à defesa. Está claro? Estamos trabalhando juntos, né? E aí vem a outra fase mais horrorosa ainda, que vem com um segundo estampido. E aí a casa transitória de Fabiano entra numa outra fase de trabalho, uma fase anormal de trabalho. E esse segundo estampido, ele vai avisar também as equipes espirituais que estão trabalhando nos arredores da casa transitória de Fabiano, passando por lá. Então, vamos lembrar que é contínuo o transporte, o trânsito das colônias espirituais mais evoluídas até o planeta Terra e vice-versa. Então, o objetivo também era avisar essas equipes de que o fogo estava nessa iminência de passar por ali. Aí eu fiquei muito feliz com a organização que eu já falei para vocês. Aparelhos de comunicação funcionavam em ritmo acelerado, avisando peregrinos da espiritualidade superior, a fim de que não se aproximarem da zona sob regime de limpeza. 3/4 partes dos colaboradores efetivos de Zenóbia cuidavam das providências alusivas ao voo. A casa seria retirada com os motores e toda essa movimentação de leis físicas que nós não temos conhecimento. Ou a outra equipe estava organizando acomodações para os necessitados que chegariam em bando.
aí vem a questão. Vamos trabalhar com palavras. Quando André Luiz se refere a esses sofredores e aos seus verdugos, ele vai usar várias palavras. Bando. Se eu falo em bando do quê? Só de seres humanos? Não, né? De animais também. Então, estamos aqui sendo comparados com animais. Quem diz que nós já não estivemos lá e não fomos resgatados? Quem diz que nós, pela nossa rebeldia, nossa persistência no não perdão, não podemos cair novamente numa situação assim? Então, a descrição é bandos, algazarra, turba e massa. Lembra alguma coisa vocês, quando ele descreve essa terceira fase? Algazarra, turba, massa, bando, multidões. Não é nada diferente do que nós vemos na mídia, nessas manifestações mais violentas, em que essas gangues, esses grupos de pessoas no planeta, que estão coordenadas por mentes no plano espiritual, com mentes doentias ligadas à violência, e essa mesma manifestação ocorre aqui em determinadas situações. Nós vamos ver em brigas de estádios de futebol esse movimento, nós vamos ver nas ruas por qualquer motivo, nós vamos ver em praças de guerras no planeta inteiro, quando os povos se embatem, guerras civis, e dentro de casa às vezes também, né? A gente vira um bando de bicho. É verdade, Rodrigo. E aí, vamos lá, nessa terceira fase. Ouvíamos agora ensurdecedora algazarra de multidões que se aproximavam. Sucederam-se outros ribombos ameaçadores, despejando fogo na superfície, energias revolventes no interior do solo que pisávamos. Ondas maciças de sofredores aterrados começaram a alcançar as defesas. Era dolorosa a contemplação da turba amedrontada e expectante. Alguns diziam socorro, outros ameaçavam. Fujam daqui, atravessaremos a barreira de qualquer modo, esses são os verdugos, o abrigo nos pertence. E eles avançavam como uma massa. Vamos lembrar que o fogo purificador, ele não atinge as pessoas, ele atinge as emanações mentais das pessoas. Mas o fogo gera medo e pavor. Então, como a irmã Zenóbia havia convidado, ido até lá onde eles estavam, convidado para que chegassem até a casa transitória, agora eles vieram pelo medo. E aí, então, e alguns que ele descreve como atrevidos, os menos atrevidos dizem, ajudai-nos por amor de Deus, recolhei-nos por caridade, seremos perseguidos pelo fogo devorador. E aí que está a questão. Novamente, a visão da aura das emanações mentais de cada um de nós. Então, vamos lembrar disso sempre, que os nossos sentimentos para o bem ou para o mal vão determinar as cores da nossa aura, que é o nosso campo magnético. E daí tem aquela pessoa que chega e você vê a pessoa e seu coração se enternece. Como é que está a aura dessa pessoa? Ou pelo contrário, aquela pessoa que chega no local de trabalho sempre mal-humorada, sempre reclamando da vida, como é que está a aura dela e qual o sentimento que tem dentro de nós? Um sentimento de repulsa. Você quer fugir, você corre para o banheiro,
vai em direção contrária. Então, da mesma forma, eles já conseguiam identificar pela aura esses sofredores que exibiam escuros círculos de treva em torno de si. Estou chegando no final da página. Desculpa, eu falei sem parar, falei alguma coisa que vocês queiram falar? Faltam 10 minutos. Olha, é uma boa pergunta, eu não sei lhe responder com certeza, mas nós sabemos que o tempo na vida espiritual é diferente do tempo nosso, mas o que nós aprendemos nas outras obras é que André Luiz coloca a cronologia como nós entendemos a cronologia. Então, 5 anos nossos. Lembrar que nesses 5, isso foi importante você colocar, que eu comecei a lembrar que nesses 5 anos essas entidades sofredoras foram sistematicamente abordadas pela equipe da Irmã Zenóbia, a equipe permanente da Casa Transitória, pelos auxiliares de outras colônias, como Jerônimo, o padre Hipólito, a irmã Luciana. Então, a abordagem foi permanente. Não quer dizer que agora, nesse momento, então vocês não se modificaram para o bem, vamos passar o fogo, destruir toda essa... Não. Existe, então, esse processo permanente de 5 anos da abordagem, como o padre Hipólito falou, havia falado no dia anterior, abordando a parábola do homem rico. Então, as abordagens evangélicas, procurar levar o evangelho de Jesus, procurar modificar a disposição mental e emocional desses espíritos que lá se encontram. São 5 anos de trabalho, aí o tempo cessa. E a gente pergunta, de qualquer forma o planeta também tem um tempo definido, nós temos um tempo definido para desenvolver a nossa evolução. E isso é uma lei. Não quer dizer que é uma lei para o planeta Terra, é uma lei para o universo. Todos nós temos um tempo. E aí a gente patina, hesita, deixa para depois, aí nosso tempo acaba. Pode ser o tempo dessa nossa encarnação, o tempo no planeta Terra. Então, o que é mais maravilhoso da doutrina espírita é isso, ela está nos esclarecendo sobre as ciências psíquicas, sobre algo que nós temos que aprender, nós que estamos aqui, daqui a pouco estaremos do lado de lá. Se o André Luiz está aprendendo lá, que maravilha, ele já passar nos livros para nós aprendermos aqui. Quer dizer que nós não precisamos passar pelo processo dele. Então vamos começar. Eurípides, estamos prontos, queremos ser trabalhadores do Cristo naquilo que for necessário. Estamos aqui realizando o nosso trabalho, mas daqui a pouco estamos lá, como o Árimo veio nos contar. Olha que maravilha, gente, o Árimo já está trabalhando. Oi, Árimo. Não sei se ele está hoje, mas eu sempre penso que nenhum de nós está sentando mais nessa cadeira que era dele, porque ele já está trabalhando. E sabe o que ele está fazendo? Você sabe, a Marilena contou? Ele está fazendo o mesmo que ele fazia aqui. Eu também sou voluntária no Hospital de Clínicas. Fiquei 1 ano parado, fiquei com umas questões de saúde, mas volto no mês que vem. E o Árimo estava já há 20 anos fazendo o nosso trabalho, o dele, eu trabalho com as crianças, o trabalho do Árimo no HC é o trabalho que a gente chama, essa abordagem de conversar com os pacientes. Por quê? Porque os pacientes do HC vêm, do Horácio, eles vêm do país inteiro, do estado inteiro. Então, são pessoas muito solitárias. E a gente vai e conversa com as pessoas. Você chega lá com um velhinho que está lá já há 2 meses, com uma doença complicada, veio lá do interior de Santa Catarina, ele não para de falar. E às vezes a gente tem pouco tempo, 10, 15 minutos, e ele quer contar tudo. Um deles nos contou, por exemplo,
que ele estava solteiro, viúvo, tinha uma casa boa, assim, questão de 10 minutos, uma casa boa, confortável, de repente se apaixonou por uma senhora, casou com ela, entregou a casa, foi morar com ela, pior coisa do mundo, ele falou, porque ela não deixa eu fazer um café. Ela não, é tudo certo no lugar e ela não me deixa fazer nada na casa. E assim, e aí essas pessoas vão contando a sua vida e desabafam. E esse é o trabalho que o Arimo fazia aqui. E é o trabalho que o Arimo está fazendo lá de lá. Não é maravilhoso? Então vamos lá, prontos para o trabalho de Deus. É você. As 7 esferas da Terra. Sim, sim. Exatamente. O nome dessa obra se chama Sete Esferas da Terra, do Nana Frigério, né? Que ele fala que, como a Maria Helena já nos ensinou, que não existe céu, não existe alto e baixo. Em todos os ambientes que nós tivermos, nós teremos um chão nos nossos pés e um céu na nossa cabeça. A questão da percepção das diversos ambientes e planos espirituais. Estamos chegando. Olha que deu certo, corri muito. Cheguei no ponto que era para chegar. Então, daí, nesse momento, a partir de agora... Não. Exatamente. Então, muito boa essa questão, né? Essas pessoas permanecem nesse local, que é a partir de agora o que a Maria Helena vai tratar, que o verdugo, aquele que estava naquele capítulo anterior, ele se manifesta e ele é visto por Luciana e ela se apavora, e daí o Jerônimo diz: calma, controle suas emoções. Então, a partir de quinta-feira que vem, como você mesmo diz, né? Nós achamos que estamos certos e nós vamos vivendo a vida, achamos que estamos certos. Mas a nossa verdade não é a verdade conforme as leis de Deus. Qual é o parâmetro? Como que é o seu nome? Moacir. Qual é o parâmetro, Moacir? O parâmetro é a lei de Deus trazida por Jesus. Parar. Qual é a primeira lei de Deus? Lembra que a gente viu? Lembra? Dos 10 mandamentos. Olha como eles sabem. Pronto. Este é o parâmetro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus vem fortalecer esta lei com mais um ensinamento. Qual que é mesmo? Também amar ao próximo como a si mesmo, como eu vos amei. Então pronto, nós não precisamos nenhuma outra regra. Aonde está esculpida, onde está interiorizada em nós esta lei? A consciência, né, Moacir? Não precisamos de mais nada. Mas não vou dar detalhes da coisa. O que nós vemos aí? Políticos, intelectuais, médicos, advogados, magistrados, cientistas, expoentes da intelectualidade fazendo a sua própria verdade. Eu estou certa no que eu faço.
Não tem nenhum problema no que eu faço. Estou fazendo a coisa certíssima. Porque as regras da sociedade, as regras do mundo, não são as regras de Deus, dessa lei maior de Deus. E aí eu sigo a minha vida assim, acumulo muitos bens, eu faço de conta que eu não estou fazendo a coisa errada, e assim vai. Daí eu chego na espiritualidade como assim. E aquilo que me prometeram. Isso é tudo certo. Então, esse equívoco é nosso. O equívoco na interpretação dos ensinamentos de Jesus, desta lei maior. Se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. E aí, é esse tipo de pessoa que chega no mundo espiritual e se revolta, e se revolta, e se revolta. A maioria não sabe que a vida continua. A maioria não sabe nem que morreu, que desencarnou. E aí, como eu não morri, como eu não desencarnei, eu estou nesse ambiente aqui, é um ambiente palpável, material, e eu continuo gostando de poder, eu vou criar o meu exército, os meus vassalos, os meus servidores, e eu vou agir e eu vou exercer o meu poder sobre eles. E eu fico assim por centenas, por séculos, até que chega esse momento. Opa, teu tempo acabou. Agora chega. Vai mudar? Não vai mudar. Como é que a modificação vai se operar? Em mim, infelizmente. O Chico nos deu uma boa lição sobre isso. Como é? Se eu não consigo sair dessa minha monoideia da revolta, como é que a modificação se opera em mim? Pela encarnação e pela dor superlativa. Não é essa dorzinha aí de coluna que a gente sempre está reclamando, tem que levantar cedo para trabalhar todos os dias, friozinho de Curitiba, ou a dificuldade da violência normal do planeta. É a dor superlativa. E essa dor superlativa vai dobrando o nosso serviço. Antes de encerrar, ontem a Alemanha levou uma goleada, assim como o Brasil naquele momento. O que serve, só um exemplo, para que serve essa dor numa nação tão altiva? Para dobrar a serviço, para dobrar esse orgulho de raça. Isso ocorreu conosco também. Nós éramos poderosos e íamos ganhar tudo. E aí esse movimento de mudança de poder e de mudança de concepções é que vai moldando o caráter dos povos e dos indivíduos. Então, estamos super felizes, todo mundo querendo que a Nigéria ganhasse. Não ganhou, no próximo ela vai ganhar, vai chegar nas oitavas de final. Então você vê esse movimento dos povos de amadurecimento e de crescimento, apesar da dor. Então, obrigada. Claro que cada vez que eu venho aqui eu fico angustiada, estudo, eu tremo, bato os joelhos, gaguejo, saio do microfone, mas agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de que vocês me ajudem nesse processo, porque quem ouve ajuda quem fala, e somos um grupo de estudo. E agora a Lara, a nossa querida Lara, vai fazer a prece final. E que Deus nos abençoe, Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão da caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não os conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subir até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho em que refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Pensem a voz da Lara nessa prece, colocada num alto-falante e sendo transmitida para essas regiões de sofredores. Né? Obrigada, meu amor, por fazer parte da minha vida. Que Deus te abençoe, bom trabalho. Vai para casa do Luiz, tudo bom, tá certo? Cuidado com a descida. Ó, então, chegamos aonde era para chegar. E aí...